Salve galera, mais um boletim na área em nosso canal, e para fortalecer esse trabalho jornalístico te convido a deixar o seu like desde já, compartilhar o conteúdo em seus grupos de zap entre amigos e convidar o maior número de inscritos a se associarem no Detetives Vascaínos. Bom, como era de se esperar, o Vasco começou a anunciar hoje as suas primeiras dispensas do grupo que atuou nesta temporada, e a expectativa é que depois disso comecem a oficializar as primeiras contratações. E tudo depende da chegada do diretor Paulo Brax, que retorna ao Brasil nesta quinta-feira. Nesse boletim vamos falar então dessas saídas, da esperança pela chegada do Paulo Brax e também de alguns novos nomes que andaram ventilados por aí como possíveis alvos do Vasco. Dessa vez, zagueiros. Será que já rolou proposta? Vou te contar tudinho daqui a pouco, por isso fique ligadinho nesse vídeo até o final e vem comigo nessa! Bom, e como eu tinha falado no vídeo anterior, a tendência é que o Vasco esperasse os contratos de alguns jogadores a se encerrarem para começar a virar a página visando a temporada de 2023. Virar a página significa sacramentar negociações e oficializar reforços. Essa, pelo menos, é a esperança que o torcedor vascaíno deposita na chegada do diretor Paulo Brax, que está retornando ao Brasil amanhã, dia 1º. É esperado em breve que o dirigente conceda uma coletiva e nela possa pontuar o planejamento do Vasco para 2023 e abrir o jogo sobre técnico, diretor técnico e principalmente reforços. O torcedor está cansado de promessas e espera mais do que nunca ações concretas. Hoje o noticiário vascaíno é tudo baseado em conjecturas e especulações. O torcedor está de saco cheio e com razão. Até então o Vasco seguia em silêncio, nenhum fato novo acontecia, tanto em termos de dispensas como de contratações. E hoje começamos a ter as boas novas, né? No final da noite de hoje, a assessoria do clube emitiu um comunicado informando não ter renovado os empréstimos de Raniel, Danilo Boza, Luiz Henrique, Bruno Tubarão e Fábio Gomes. Como de praxe, o clube agradeceu aos atletas e desejou sorte em suas respectivas carreiras. É a barca começando a zarpar de São Januário, meus amigos, e mais gente deve fazer parte dela, principalmente os que estiveram sem espaço nessa Série B ou pouco produziram. A ver também como ficam as situações individuais de alguns jogadores, como o Thiago Rodrigues, o Yuri e o Edmar. Os três têm cláusula de renovação automática no contrato após subir com o Vasco, sendo que os dois primeiros se destacaram na campanha. Desses, acredito que a permanência do Yuri seja mais fácil. Já o Thiago Rodrigues, o empresário do atleta, continua deixando em aberto o seu futuro. Sobre o Edmar, vai depender muito do técnico a ser contratado e dos planos do Vasco para esse jogador, já que sua performance no clube não foi satisfatória. Sobre o zagueiro Anderson Conceição, esse já alinhou com o Vasco a renovação até o final de 2023 e deve seguir no clube para a próxima temporada. Agora a expectativa fica pelos dois cascudos do time, os meias Alex Teixeira e Nenê. O Alex também encerrou seu contrato hoje e até o momento o clube não se manifestou sobre o seu futuro. Comenta-se que a chegada de Paulo Brax vai oficializar essa situação, até porque é preciso também ver os planos que o Vasco tem com o Alex e os planos do próprio Alex, né? Se ele pensa em se manter no Brasil ou voltar ao exterior. Já sobre o Nenê, o status do atleta segue em silêncio, o clube idem. Já houve conversas entre o Vasco e o Nenê e após a chegada do Brax a situação vai ser definida, até porque o contrato do Nenê com o Vasco vai até o final de dezembro. Se cogita nos bastidores que o Vasco vai propor um contrato de 6 meses, mas por hora tudo na base da especulação. E você gostou da saída desses jogadores, como o Raniel, por exemplo? E em relação ao Alex e o Nenê, prefere que fiquem ou saiam? Comenta aí embaixo do vídeo. Bom, agora vamos voltar a falar das famosas especulações que o torcedor está de saco cheio. E com razão, todo dia pipoca um nome ali, outro aqui, e no final das contas sempre aquele velho clichê de o clube demonstrou interesse, sondou o atleta, mas nenhuma oferta foi feita. É por aí, não é mesmo? Bom, eu como torcedor também me coloco no lugar de vocês. Isso é broxante. Bom, de ontem para hoje mais nomes foram ventilados em relação ao suposto interesse do Vasco. A maioria zagueiros. O primeiro deles, o zagueiro Caetano, de 23 anos, que pertence ao Corinthians e jogou a última Série A pelo Goiás emprestado. Segundo o colega Juan de Lima, foi feita uma sondagem pelo atleta que tem contrato com o Clube Paulista até o final de fevereiro de 2024. O empresário dele é o Marcelo Robalinho, o mesmo do lateral direito Igor Silva, do Lorient, da França, que também foi ventilado no Vasco por esses dias. Eu procurei
o agente hoje novamente. E o discurso dele sobre um possível interesse do Vasco é o mesmo que adotou em relação ao Igor Silva. Quando perguntado, não posso falar. Enfim. Mas quem pôde falar foi o empresário do zagueiro Joaquim, de 23 anos, e que se destacou pelo Cuiabá nessa atual temporada. Nos últimos dias circularam muitas notícias do interesse de alguns clubes brasileiros nele, como o Atlético Mineiro, por exemplo. E hoje surgiu essa informação de que o Vasco teria demonstrado interesse no atleta. Então logo saiu essa notícia, eu conversei com o empresário dele, conhecido como Luizinho Piracicaba. E o que o Luiz me disse foi o seguinte sobre essas sondagens. Segundo ele, consultas do Joaquim foram muitas. Ele até me disse assim, abre aspas, sem brincadeira, recebemos de todos os clubes, fecha aspas, dando a entender que o Vasco também estaria nessa. Só que em relação à oferta concreta, o que ele me informou é que hoje só há de um clube da Itália e de outro da Rússia. Ele acredita que até dia 12 de dezembro seja definido o futuro do jogador. Veremos. Bom, para encerrar, meus amigos, só dar uma pincelada rapidinha sobre uma especulação que surgiu ontem em relação ao suposto oferecimento de um gringo ao Vasco. Trata-se do meia colombiano Auli Oliveros, do Águias Douradas. A informação passada pelo site Goal dava conta de que o jogador foi oferecido ao Fluminense e ao Fortaleza. Hoje eu procurei o empresário do atleta, o John Delry Quinto, e ele me confirmou que o jogador foi sim oferecido por um intermediário, o agente brasileiro conhecido André Cury, e que é preciso esperar o que diz o clube, no caso o Vasco ou outro interessado. Perguntei também se teve algum avanço em relação ao Vasco, e a outro clube. Segundo o empresário, nenhum. Enfim, portanto, um simples oferecimento e uma tentativa de colocar o jogador em algum clube brasileiro. Bom, galera, me despeço por aqui. Mais um boletim de informações finalizado com sucesso. E eu agradeço demais a sua audiência, os seus elogios, as suas críticas também. Tudo para mim é importante nesse momento para a gente poder crescer ainda mais na plataforma. Eu conto com a sua ajuda. Continue prestando esse trabalho aí. Deixe seu like, convide o maior número de pessoas a se inscreverem aqui no canal. Logo, logo, tô de volta. Um grande abraço e até a próxima.